sujeito tem isenção para julgar esse sujeito? O teu amigo, mesmo sendo biólogo ou engenheiro, não pode não, eu não sei onde está isso da lei não, mas não pode, não é possível, ele odeia esse sujeito. Como é que ele vai julgar esse sujeito de forma isenta? Né? Ele não pode julgar esse sujeito em processo nenhum, nem em ação de despejo. Né? Nem em ação de despejo, não é só em processo criminal, não. Então, vocês já vejam por aí, né, quantos problemas nós temos nesse inquérito. Além disso, Vitor me diz aí como é que nós estamos de tempo, né? Mas além disso, tem uma outra situação completamente absurda, também não tem o que discutir, né? Que é o seguinte: todos vocês sabem como funciona o arquivamento de inquérito, né? E esse arquivamento de inquérito, essas regras que estão no artigo 28, o artigo 28 já está em vigor, né? Ele foi modificado, o Congresso aprovou, junto com aquele juiz de garantias, aquele pacote, né, anticrimes, mas a modificação do 28 foi suspensa por uma liminar, suspensa temporariamente, por uma liminar do ministro Fux. Então, no momento, vale a regra que vocês aprenderam na faculdade, do artigo 28, sobre arquivamento do inquérito, né? Eu sou promotor, eu recebo um inquérito, uma investigação supostamente de um crime, eu analiso aquelas provas, né? E eu chego à conclusão que ali não tem crime nenhum, aquilo ali não tem nada, não tem elemento para processar ninguém, né? Não tem o que continuar investigando, ou eu entendo que aquela investigação é completamente ilegal. E aí o que eu faço? Eu requeiro o arquivamento. O verbo não é bom, mas é o verbo usado pelo artigo 28 do Código de Processo Penal. Eu requeiro ao juiz o arquivamento daquele inquérito. A lei dá ao juiz exatamente duas opções. Não são três, não são quatro. São duas. A primeira, ele concorda com as razões que eu apresentei para que o inquérito seja arquivado e arquiva. E acabou. A segunda situação, ele não concorda. Ele acha que ali o promotor deveria oferecer denúncia ou pelo menos a investigação deveria continuar. Nesta segunda situação, o que a lei manda ele fazer? Porque a decisão não é dele. Ele remete esse inquérito ao chefe do Ministério Público. O chefe do Ministério Público Estadual é o Procurador-Geral de Justiça. O chefe do Ministério Público Federal é o Procurador-Geral da República. O inquérito vai para o Procurador-Geral, que vai bater o martelo. Vai dar a palavra final. Se ele disser: o juiz tem razão, o promotor errou, o caso é para denúncia, ele oferece denúncia ou manda um outro promotor denunciar, né? Ou o caso é para o inquérito continuar, aí o inquérito vai ter continuidade. No entanto, se ele entender que o caso é para arquivamento, se ele concorda com o promotor e discorda do juiz, não, o promotor está certo, o caso é para arquivamento, aí o artigo 28 diz com todas as letras, ele é muito claro, a redação é ruim na escolha das palavras, mas a ideia é claríssima. Nesse caso, o procurador-geral insistirá no pedido de arquivamento, ao qual, só então, o juiz estará obrigado a atender. O que aconteceu no inquérito das fake news? A então Procuradora-Geral da República pediu, entre aspas, o arquivamento. Ela é a chefe do Ministério Público, não tem no Ministério Público Federal, não tem uma instância superior a ela no Ministério Público Federal. Ela pediu o arquivamento e o ministro Alexandre de Moraes ignorou esse pedido e deu prosseguimento ao inquérito. Discordando do pedido de arquivamento feito pela Procuradora-Geral, a única coisa que ele poderia fazer seria remeter o inquérito à Procuradora-Geral, para ver se ela concorda ou não com ela mesma. Como as pessoas tendem a concordar com elas próprias, não é? Então, evidentemente, há décadas o Supremo Tribunal diz o seguinte: quando o pedido de arquivamento já vem do Procurador-Geral, a única coisa que o Supremo tem a fazer é arquivar. Não tem nenhum juízo de valor. Se você quiser ser extremamente formalista e aplicar o artigo 28, o ministro Alexandre de Moraes faria o seguinte: olha, eu discordo do pedido de arquivamento da doutora Raquel Dodge, eu vou remeter a ela
para ver se ela reconsidera, se ela muda de ideia. E aí ela diz, claro que seria um excesso de formalismo, né? Mas aí ela evidentemente diria, insisto no pedido de arquivamento, não mudei de ideia. Continuo achando que esse inquérito é ilegal, não tem prova, não tem crime, não tem nada, insisto no pedido de arquivamento. E o que o tribunal teria que fazer, o Supremo? Arquivar. Tá? Então, isto significa que ainda que nós, por amor à argumentação, admitíssemos que quando esse inquérito foi iniciado, ele foi iniciado dentro da lei, e não foi, né? Mas ainda que assim considerássemos, a partir do momento em que o Ministério Público pediu o arquivamento, este inquérito não poderia ter prosseguido. Tá? É lamentável, inclusive, que o Procurador-Geral da República, o atual, o doutor Aras, não tenha atentado para este importante aspecto. Tá? Inquérito em que o Ministério Público pediu arquivamento não continua. Tá? Só continua se o Procurador-Geral desautorizar o arquivamento pedido pelo promotor. E, nesse caso, o pedido de arquivamento partiu da própria Procuradora-Geral. Então, não há o que fazer, senão arquivar. O sistema é acusatório. O destinatário do inquérito não é o juiz. Inquérito não é uma investigação no final da qual o juiz profere uma sentença. Isso não existe. Inquérito é investigação no final da qual o Ministério Público oferece uma denúncia ou promove o arquivamento. Por isso a doutrina diz, há mais de 70 anos, né, que o destinatário do inquérito, há mais de 80 anos, que o destinatário do inquérito é o Ministério Público. Né? O destinatário da investigação da polícia, das provas colhidas durante o inquérito, né, é o MP. O destinatário das provas colhidas ou apresentadas, melhor dizendo, ao longo do processo, esse é o juiz. Né? Mas o inquérito não. O inquérito serve para o promotor decidir. Vou oferecer denúncia ou vou promover o arquivamento? A doutora Raquel Dodge, procuradora-geral, chefe do Ministério Público Federal na época, disse, vou promover o arquivamento. E olha o inquérito aí, continuando. Mais uma ilegalidade. O outro inquérito, que é o chamado inquérito dos atos antidemocráticos, né? Você pode fazer um paralelo interessante entre esses dois inquéritos no seguinte aspecto: processo penal e direito penal. Tá? Direito processual e direito material. O problema do inquérito das fake news é processual, como a gente acabou de ver. Tem vício de iniciativa, né? O Supremo é órgão jurisdicional, não pode investigar. Né? Ainda que pudesse, não teria competência para atuar nesse caso. Nem falei sobre a questão do foro por prerrogativa de função. Né? Essas pessoas não têm foro por prerrogativa de função. Então, mais um motivo para que o Supremo não tenha competência para nenhuma medida jurisdicional contra elas. Violação do sistema acusatório e, claramente, um magistrado, vários magistrados, impedidos, porque são ofendidos, caluniados, são vítimas de ameaça. Os investigados estão se dirigindo a eles, dizendo que vão estuprar as filhas deles, vão jogar bomba no tribunal onde eles trabalham. Então, claramente uma situação em que eles são vítimas e não podem agir como agentes públicos, como magistrados. Como magistrado, como delegado, como promotor, como investigador, não pode agir. São problemas processuais. E a questão de fundo, a questão de direito material. Tem crime nesse inquérito? Tem, claro. É óbvio que eu tenho que reconhecer. Se um cretino que diz que vai estuprar as filhas do ministro do Supremo, evidentemente que ele está cometendo crime. Um idiota que diz que vai jogar uma bomba, vai explodir o plenário do Supremo Tribunal Federal, é claro que tem crime. O que acontece é que esses crimes estão sendo investigados de uma maneira ilegal. Eles tinham que ser remetidos para delegacias de polícia, para promotorias, para juízos de primeira instância, para que lá seguisse o devido processo legal. Para que fossem investigados por quem não é vítima, por quem tem atribuição, se fossem julgados por quem tem competência para julgar, de forma imparcial. Né? Mas crime existe. Né? Existe crime aí. Certamente existem também condutas que não são criminosas, que são meras críticas. E até é importante que o juiz seja imparcial para separar o joio do trigo. Né? Quando a gente fala em crime contra a honra, né? Crime contra a honra tem sempre o contraponto da liberdade de expressão. Então você tem que ver, né? Quer dizer, falar mal de ministro do Supremo é crime contra a honra? Depende. Eu falo mal nas minhas aulas, frequentemente. Tá? Agora, eu nunca disse que vou explodir uma bomba ou fazer um absurdo com um familiar do ministro do Supremo.
Então, claro que tem crime aí. O inquérito das manifestações antidemocráticas, você pode dizer que é justamente o contrário, né? Ele não foi instaurado pelo Supremo de ofício, por iniciativa própria. Ele foi instaurado a pedido do Procurador-Geral, tá? Para investigar supostas manifestações antidemocráticas, por trás das quais estaria uma suposta organização criminosa, e dentre os integrantes dessa suposta organização criminosa estariam 5 ou 6 deputados federais, que é a deixa para a investigação correr perante o Supremo. Porque deputado federal tem aquilo que o leigo chama de foro privilegiado, né? O foro por prerrogativa de função. Então existe a aparência de legalidade no aspecto procedimental, né? Aliás, ontem, falando sobre o mesmo assunto, alguém disse, eu gostei muito do trocadilho, que esse inquérito instaurado a pedido do Procurador-Geral, ele tem aras de legalidade, né? Não são ares de legalidade, são aras de legalidade. E aí, o que acontece? E a questão de direito material? Tem crime aí? Não tem. Você tem uma aparência de legalidade, de um inquérito aparentemente legal, mas que é ilegal no seu objeto de investigação, porque ele está tentando criminalizar a livre manifestação de pensamento político. A livre manifestação da opinião política, inclusive, é assegurada pela Constituição Federal. Você tem o direito constitucional de ir para uma manifestação e erguer uma plaquinha contra a Constituição, inclusive, né? Você tem direito de erguer uma faixa dizendo: queremos a ditadura do proletariado no Brasil, queremos a revolução comunista, queremos o comunismo no Brasil. Você levanta a plaquinha com esses dizeres, ornamentada por uma linda foice e um bonito martelo cruzados. Não é? Ah, mas isso é contra a Constituição. Mas é a tua opinião. Queremos a monarquia. Você levanta aquela bandeira, porque eu acho bonita a beça, da monarquia, né? Aquela bandeira do Brasil no tempo da monarquia. Ah, mas a Constituição, isso é contra a Constituição. É óbvio que é contra a Constituição, porque o Brasil é uma república, né? Você vai prender o monarquista? Vai instaurar inquérito contra o monarquista? Contra o comunista? Não, né? Eu não me lembro de ninguém nunca ter feito um negócio desse. Então, se você levanta uma plaquinha dizendo: queremos intervenção militar, queremos o fechamento do Supremo, queremos o fechamento do Congresso, queremos o AI-5, você tem direito de expressar essas opiniões. Você tem direito de manifestar de seu pensamento político, né? Eu considero essas suas ideias todas equivocadas, né? Mas você tem direito, eu considero equivocado também pedir a ditadura do proletariado no Brasil. Mas não tem que instaurar inquérito contra essas pessoas, né? Enquanto elas não passarem da retórica, isso é livre manifestação do pensamento. Se o sujeito criar um esquadrão, né, armado de fuzil, e cercar o Congresso e o Supremo e dizer: está todo mundo preso, porque nós estamos instaurando no Brasil a República Popular Democrática, né, comunista do Brasil. Aí não pode. Aí tem que ser preso. Né? Se o Congresso fechar o Supremo, cercar o Supremo armado, né? Sai todo mundo, nós estamos aqui para fechar o Supremo. Não pode fazer isso. Ele passou das palavras para a ação, da mera retórica para a ação. Mas enquanto está na mera retórica, o sujeito que pede a intervenção militar e AI-5, ele tem a mesma liberdade de manifestação que o sujeito que pede a ditadura do proletariado e o comunismo no Brasil. E a mesma que o outro que pede a monarquia, né? Eu acho que o que pede a monarquia é mais simpático, né? Mas isso é uma avaliação subjetiva minha, né? Todos têm direito de pedir coisas que são contrárias à Constituição. Inclusive coisas que você, para atingir, vai precisar de ruptura institucional, né?
Você não pode transformar o Brasil numa república comunista ou alguém acha que pode? Por PEC? Projeto de emenda constitucional. O Brasil passa a ser uma ditadura do proletariado comandada pelo Partido Comunista do Brasil, tendo como primeiro-ministra a Jandira Fegali. Não pode. Você não vai botar isso por PEC. Mas você pode chegar lá, como é que não pode? Então isso está me preocupando muito. Eu ontem vi uma manifestação do vice-procurador-geral da República, que é quem comanda esse inquérito. Já é a segunda manifestação que eu vejo, a outra foi do colega que preside a Associação Nacional dos Procuradores da República. As duas foram mais ou menos no mesmo sentido. As duas, para mim, são muito preocupantes. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República disse: não, o sujeito pode estender a faixa que ele quiser, mesmo que seja pedindo uma ideia imbecil, uma ideia antidemocrática, desde que seja uma manifestação individual. Se for coletiva, com uma organização por trás financiando, não pode. Não pode por quê? Não pode por quê? Aquela passeata do PCO pedindo ditadura do proletariado não foi financiada por uma organização, um partido político legalmente reconhecido? Inclusive usou financiamento, recursos públicos, legalmente, porque ele tem direito, ele recebe dinheiro da Justiça Eleitoral. Então, se a manifestação é lícita, não importa que ela seja individual ou coletiva, essa visão dos colegas está equivocada. Não importa que ela tenha uma organização por trás financiando. Passeata do Partido Comunista do Brasil tem por trás o financiamento do Partido Comunista do Brasil. Ou aquelas faixas pedindo ditadura do proletariado caíram do céu. Não custaram dinheiro? O partido não participou do financiamento disso? Perfeitamente lícito. Não foi Deus que jogou, foi Deus que jogou do céu as faixas pedindo ditadura do proletariado? Deus se filiou ao PCdoB, surpreendendo todo mundo. Deus é comunista e mandou: olha aqui, meus filhos, não precisa pagar nada que eu estou mandando para você, olha quanta faixa com foice e martelo, então vocês podem usar isso tudo na passeata. Não. Alguém financia. Eu vi outro dia esse argumento, pelo amor de Deus. Aquelas faixas pedindo intervenção militar eram todas iguaizinhas, devem ter sido compradas todas no mesmo lugar. E daí? E daí? Tem uma organização por trás financiando. E daí? Enquanto estiver financiando a manifestação livre do pensamento político, ainda que equivocado, não há nada de ilegal. Se o ato é lícito, não pode ser ilícito organizar um ato lícito. Se o sujeito tem direito de ir para a passeata, levantar a plaquinha pedindo intervenção militar, então quem deu dinheiro para ele comprar a plaquinha também não cometeu crime nenhum. Vai cometer crime se começar a financiar ações violentas contra o Congresso, para fechar o Supremo, aí sim. Se for para prender quem está financiando passeata pedindo intervenção militar, tem que colocar na ilegalidade os partidos comunistas, que financiam manifestações pedindo o óbvio, porque eles são partidos comunistas, eles estão pedindo comunismo. Manifestações, simpósios, palestras. Ninguém nunca ouviu falar de uma palestra, de um simpósio organizado por um partido comunista, defendendo a visão marxista-leninista, defendendo a ditadura do proletariado. Você vai lá, você se inscreve, você pode assistir. Aquilo não foi de graça, tiveram que alugar um lugar, tiveram que fazer as inscrições, tiveram que organizar o evento, etc. e tal. Não, pode desde que seja uma manifestação individual. Por que manifestação individual? Por quê? Por que não pode ser um evento organizado e financiado? Desde que seja lícito. Você não pode fazer um evento, financiar um evento com manifestação pedindo para matar os ministros do Supremo. Você não pode. Não pode fazer isso. Aí é apologia de crime. Mas não é disso que se trata. Então, o que me preocupa, e aí retomando, já para concluir aquilo que eu falei no início, me preocupa esse movimento no sentido de restringir a liberdade, seja a liberdade ambulatorial, seja a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento. Me preocupa muito que em 2020 a gente esteja ressuscitando a Lei de Segurança Nacional, que a meu ver não deveria existir. Se você caluniou um ministro do Supremo, você tem que ser processado pelo Código Penal, por calúnia. Nós não precisamos de uma Lei de Segurança Nacional cujos tipos, em geral, esse da calúnia nem é tanto, mas são tipos extremamente abertos, vagos. Você encaixa qualquer coisa, é quase aquele artigo 2º do Código Penal,
nazista, Código Penal da Alemanha nazista, né? No artigo 1º, serão considerados crimes as condutas previstas neste código a partir do artigo X, né? Como qualquer Código Penal do mundo. Artigo 2º, também serão considerados crimes as condutas mesmo não previstas neste código que atentem contra o interesse do Reich. Que atentem contra o interesse do Reich, meu amigo, você pega todo mundo, você pega quem você quiser. Você pega até o sujeito que na hora que o Hitler passou, não esticou o braço. Não fez a saudação com o entusiasmo que seria esperado. Não pode. Nós não podemos ter leis penais assim. Lei de Segurança Nacional, ela devia estar enterrado, sepultado. Tá? E aí, quer dizer, porque aí você começa a assistir coisas completamente sem sentido do ponto de vista do princípio da igualdade. Né? Quer dizer, você tem a militante presa por causa da Lei de Segurança Nacional, está com prisão temporária de 5 dias, agora prorrogado por mais 5. Né? E está denunciada pelo Ministério Público de primeira instância, corretamente, por ameaça e injúria, 2 infrações de menor potencial ofensivo. Nenhuma delas admite prisão temporária. Por que ela está na prisão temporária? Porque o ministro Alexandre de Moraes resolveu encaixá-la lá no inquérito das manifestações antidemocráticas, na Lei de Segurança Nacional. O promotor que a denunciou já disse, não vejo nada na conduta dela, ela caluniou, ela ameaçou, não tem nada de Lei de Segurança Nacional aqui. Aí o ministro diz, mas eu vejo. Né? Qualquer um vê. Né? É só olhar com olhos de quem quer ver. Por quê? Porque o tipo é atentar contra o Estado Democrático de Direito, atentar contra a instituição. Né? Então é muito ruim que você tenha isso. Né? E aí você vê setores da imprensa, você vê supostos garantistas e liberais aplaudindo, muito bem e tal. Né? 2 dias depois, um chargista faz uma caricatura associando uma cruz suástica ao presidente Bolsonaro. O ministro da Justiça diz, vou pedir para a Polícia Federal investigá-lo por crime contra a segurança nacional. Calúnia, porque também está previsto na Lei de Segurança Nacional. Calúnia contra o presidente da República, né? E aí você ouve os mesmos setores dizendo assim, mas que absurdo usar uma lei autoritária dessas. Mas era a lei que você estava aplaudindo anteontem, né? Para manter a ativista presa. Então o que é isso? A lei é boa quando ela atinge os inimigos e ela é como é a expressão usada? Entulho autoritário quando ela atinge os meus aliados. É isso? Não. Olha, a lei é um entulho autoritário, sim. A lei é um entulho autoritário. Ela não deve atingir ninguém. Né? Ela deve ter o mesmo destino que teve a lei de imprensa. Joga no lixo. Jornalista caluniou alguém, Código Penal. Difamou, injuriou, Código Penal. Não precisa de lei de imprensa. Como você não precisa de lei de segurança nacional? Né? Nós precisamos de leis penais que definam com exatidão as condutas criminosas para que elas não possam ser usadas, porque são muito vagas, né? Como instrumento de perseguição política. Liberdade sempre, né? Isso é o que importa. É isso aí, Vitor. Não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta, já falei aqui bastante. Milhão de perguntas, a gente vai por calma, tem as minhas e tem a do pessoal e eu vou devagarinho passando o pessoal, porque o pessoal é prioridade. Quero agradecer aí primeiro a sua exposição, muito boa, é bom que as pessoas possam falar, lembrar para os alunos aí, eu vejo eles discutindo, isso é muito bom no ambiente acadêmico. Eu sempre sou a favor, professor, que a universidade talvez seja o único momento da vida que a gente possa debater com alegria, etc. Então, e também falei para ele já nos pontos que a melhor escola de formação política é a própria universidade, né? Onde as pessoas podem debater, podem aprender e grandes políticos saem da universidade. Vamos lá, eu vou devagarinho aqui, porque muita gente eu tenho que ir sabendo o que é pergunta. Tem pessoal de Curitiba, pessoal de Queimado, pessoal do Acre. É muito legal aqui, Estácio do Acre, Estácio Presidente Vargas aqui do nosso... Nossa, que legal, que bacana. O Wagner, que dá a primeira declaração, que é uma declaração forte, ele deu várias vezes aqui, que a questão é que os 10 juízes de notório saber já reconheceram que o inquérito é totalmente constitucional. Como eles são intérpretes da Constituição, eles definiram um assunto aí, ele falou isso várias vezes aqui. A Márcia de Niterói, e o pessoal fazendo muito elogio ao senhor, o pessoal do Recreio. E aí a primeira pergunta do Ezequiel, como estabelecer a ordem jurídica? E eu vou complementar a pergunta dele, porque
como estabelecer a ordem jurídica diante de tamanha aparente inconstitucionalidade? Essa é a pergunta dele. E aí eu volto falando, quando os ministros do Supremo declararam que é constitucional o processo inquisitório, né, que é o nome, né, desse tipo. Como é que a gente trata agora isso aí, se eles têm essa incumbência de interpretar a Constituição? Bom, a primeira coisa que a gente deve prestar atenção é que, para nós, profissionais do direito, principalmente para nós, no meio universitário, né, cuja importância você tão bem destacou, Vitor, a gente não pode se dar por vencido. Né? Quer dizer, se você tem uma decisão de 10-1, né, o nosso papel é pegar esse voto vencido e dizer, olha, esse aqui é que é o certo. Tá? Há pouco tempo, eu acho que se ele pudesse, ele mudava esse discurso, mas quando o Toffoli abriu a sessão para julgar o inquérito das fake news, não sei se vocês lembram, ele antes fez lá uns 10 ou 15 minutinhos de discurso, porque estava completando 30 anos do ministro Marco Aurélio, da atuação do ministro Marco Aurélio no Supremo. Então ele quis fazer uma homenagem aqui, falando como presidente, em nome de todos. O ministro Marco Aurélio aí elogiou, blá, 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 blá. E no meio dos elogios, ele disse, Vossa Excelência não se importa de muitas vezes ser o voto vencido, né? Até porque o voto vencido é sempre muito importante, porque o voto vencido de hoje pode ser a decisão majoritária da Corte amanhã. Né? Olha, ele foi absolutamente profético. Né? Por quê? Porque este voto vencido foi o único voto que tratou a questão de maneira técnica. Todos os outros ministros deixaram de analisar ou analisaram de forma muito superficial a questão processual, porque essa questão é processual, a questão da legalidade do inquérito das fake news, pelo amor de Deus, questão é processual, não tem ninguém discutindo que dizer que vai estuprar filho de ministro não seja crime. Obviamente ninguém está discutindo direito penal aí. É óbvio que isso é crime. Você está dizendo que esse crime está sendo investigado de uma maneira ilegal. Tá? E é isso que o voto do ministro Marco Aurélio traz. Né? Ele diz, olha, isso viola o sistema acusatório, esse inquérito é natimorto, dentre outras razões, porque ele foi instaurado pela vítima. Ele diz isso, você vê ele falando isso ali do lado de uma afirmação até dura, de uma certa maneira, né? Quer dizer, está dizendo para o colega, meu amigo, você foi vítima, né? O que você está fazendo aí? Né? Então, você está comprometendo a neutralidade do juiz. Né? E aí é interessante você observar que o voto seguinte, que é o do Celso de Mello, né? Você tem horas que você assiste a sessão de julgamento do Supremo, você pensa que você está num hospício, né? Por quê? Porque o Celso de Mello faz de conta que o voto do Marco Aurélio não existiu. Ele não toca em nenhum dos aspectos, né? Não, mas veja bem, porque o sistema acusatório, aqui a gente vai relativizar, porque bababá. Não falou nada disso. A democracia está ameaçada, é um absurdo ameaçar ministro, mas que é um absurdo ameaçar ministro, todo mundo concorda. Né? É um absurdo se eu pegar um revólver e dar um tiro no ministro, que é um absurdo, isso todo mundo concorda, é mais do que um absurdo, é um crime. Eu vou ser julgado no Supremo por quê? Por que eu vou ser julgado no Supremo? Porque eu tentei matar um ministro do Supremo? Ué, o meu foro não é o Supremo, eu não sou presidente da República. Se o ministro do Supremo tentar me matar, aí ele vai ser processado no Supremo. Mas se eu tentar matar o ministro do Supremo, não. Tá? Eu vou ser julgado, eu não, né? Porque eu tenho foro especial no Tribunal de Justiça. Mas, enfim, se o meu filho tentar matar o ministro do Supremo, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. E o inquérito é da competência da polícia. E a denúncia é da atribuição do promotor. Então, o que você está discutindo é isso. E ninguém falou sobre isso. E aí, eu acho, respondendo aí essas perguntas, né, que a maior demonstração de que esse julgamento não foi jurídico, foi político, foi defesa da instituição, está em dois trechos de dois votos. O primeiro voto do ministro Fachin, né? Em um determinado momento, né? Ele, enfim, eu acho que ele baixou a guarda, né? Porque não poderia ter falado isso, mas ele acabou falando. Né? Foi o primeiro sincericídio da sessão. Ele disse assim, estão nos atacando, estão ameaçando o Supremo, estão ameaçando os ministros de morte, estão dizendo que vão estuprar os nossos familiares, que sabem os nossos endereços, e ninguém fez nada. Olha só.
Então, ninguém fez nada, nós temos que fazer alguma coisa. Então, veja, do ponto de vista jurídico, você imagina o teu aluno colocando na prova, né? Quer dizer, a função de cuidar dos hospitais é do ministro da Saúde, mas se ele não fizer nada, o ministro da Agricultura chega lá e está comigo mesmo. Né? Isso não existe em direito. Né? Se a função é do ministro da Saúde e ele não a cumpre, ele tem que ser chamado à responsabilidade, ele tem que ser exonerado, ele tem que ser processado, ele tem que perder o cargo. Né? Mas você não vai jogar o ministro da Agricultura, a partir de agora o senhor assume aqui os hospitais, né? Então, o senhor toma conta aqui disso. Se o ministro da Agricultura não estiver cuidando da safra, você chama o ministro dos Esportes. Agora é o Ministério dos Esportes que vai cuidar das safras agrícolas no país. O ministro da Agricultura não está fazendo nada, está muito parado. Isso não existe. Né? Você já pensou o juiz de Cabo Frio dizendo assim, olha, o sujeito lá em Niterói matou a mulher e o juiz de Niterói não fez nada. Então eu, na condição de juiz de Cabo Frio, vou assumir esse caso. Mas como é que vai assumir esse caso, meu amigo? A competência é do juízo de Niterói. Se o juiz de Niterói está prevaricando, então a gente vai ter que afastá-lo do cargo. Mas não vai chegar o juiz de Cabo Frio e dizer, é comigo mesmo, vou matar no peito. Né? Isso não existe juridicamente. O segundo sincericídio, que para mim foi o mais definidor dessa sessão, se alguém quiser entender esses 10 votos, houve o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, no trecho em que ele diz, a defesa da instituição é mais importante do que o respeito a formalidades menores. Ele usa as formalidades menores são o devido processo legal, o sistema acusatório, a neutralidade do juiz, a competência do Supremo. Então é o seguinte, para defender o nosso Supremo, a gente vai violar as formalidades legais, vai chamá-las de formalidades menores e não vai cumpri-las. Então, ficou evidente o caráter político de defesa do Supremo. Defesa institucional. Olha só, defesa institucional é válido no regime democrático. É válido você defender a sua instituição, é válido você defender as outras instituições que não sejam as suas. Né? Mas você não pode fazer essa defesa instaurando inquérito ilegal, assinando mandado de prisão ilegal, assinando 29 mandados de busca e apreensão ilegais. Você não pode fazer isso. Você não pode defender a sua instituição contra ilegalidades agindo ilegalmente. Né? Porque aí você se iguala. E veja que precedente, Vitor, que você tem aí, né? O Judiciário declara por um dos seus ministros do Supremo que para defender a instituição do Supremo, formalidades legais podem ser descumpridas. E se a Presidência da República adotar o mesmo discurso? E se o Congresso Nacional, num novo momento Renan Calheiros, adotar esse mesmo discurso? Você lembra do Renan Calheiros, com o oficial de justiça do Senado, do Supremo, chegando lá e dizendo, não vou cumprir. Né? Não vou cumprir. E aí? Então não pode. Né? Não pode. O precedente é muito perigoso. O Leandro faz uma pergunta aqui muito boa, Leandro, que é perguntando para o senhor acha que pode ocorrer o chamado, ele fala efeito backlash, eu acho que ele quis falar black flash, com relação backlash. Backlash mesmo? Backlash. Tiro pela culatra. Com relação a essa situação, com relação ao povo se voltar contra essa interpretação? Eu acho muito ruim, né? Eu assisti há um ano, né, lá perto da edição anterior aqui desse evento, lá no Via Parque, eu assisti, eu vi manifestações de juízes, né? Juízes e promotores, quando foi supostamente criminalizada a homofobia, né? Eu vi promotor dizendo, eu não vou denunciar. Eu não vou entrar numa furada dessa. Eu vi juiz dizendo, se cair comigo, eu absolvo. Eu não vou condenar um sujeito a pena de prisão por um fato que não está previsto em lei. Não vou dizer que condeno a 1 ano de prisão com base no acórdão do Supremo. Pena prevista no acórdão número tal, do processo número tal, do Supremo Tribunal. Eu não vou fazer isso. E olha que não tinha lei de abuso de autoridade na época. Hein? Imagina hoje em dia. Né? Então, quando se fala em backlash, né, eu tenho essa preocupação. Quer dizer, o Supremo vai se deslegitimando ao tomar decisões desse tipo. Né? A ponto de você, no caso das manifestações lá, da criminalização da homofobia, melhor dizendo, você ter juízes dizendo, se cair comigo eu absolvo. Promotor dizendo, se o inquérito vier para mim, está arquivado. Né?
Você imagina hoje com a lei de abuso de autoridade, né? Você denunciar alguém por um negócio que não está previsto em lei como crime, você condenar alguém por algo que não está previsto em lei como crime, né? Aí você é processado por crime de abuso de autoridade, a tua defesa vai ser o seguinte: não, eu estou atendendo a ordens do Supremo, né? E aí vão dizer para você o seguinte: a ordem é manifestamente ilegal. Ela contraria manifestamente a Constituição quando estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. O senhor, seu juiz, acaba de condenar o réu a não sei quanto tempo de prisão e não tem pena prevista para essa conduta, né, de homofobia. Aliás, não tem nenhuma lei dizendo o que é homofobia. Então, quando o Supremo contraria a Constituição de maneira tão flagrante, né, ele vai se deslegitimando, né? Quer dizer, isso vai levar a que situação? Não sei. É imprevisível, né? É imprevisível, mas eu tenho muito receio. Eu acho que é momento do Supremo, dos ministros do Supremo, né, pelo menos os mais sensatos, os mais ponderados, né, enxergarem que é hora de exercer a chamada autocontenção. Vitor, não estou te ouvindo. Essa menina, Sarah Winter, né? Que não sei por que na hora que vão falar o nome dela, trocam o nome da imprensa e fazem questão até de mostrar só uma parte da vida dela, né? Essa menina, na verdade, ela fez parte de um movimento de esquerda muito forte em defesa do feminismo, e ela tirava a roupa para mostrar os seios, né? Fazer esse movimento de chamar a atenção. Ela foi treinada em movimento de esquerda, né? Sim. E depois que ela passou para... ela lutou a favor do aborto, que é uma das causas que era pertinente a ela. Essa parte foi toda esquecida pela imprensa, não sei por qual motivo. Há um pouco tempo atrás, antes do Bolsonaro, ela aderiu ao movimento de direita depois que ela teve um filho, porque ela percebeu que ser a favor do aborto não era um conceito interessante. Então ela passou a ser adepta de movimentos mais católicos. Mas a prisão dela se revela para mim muito complicada, porque, por dois motivos. Ela é um elo fraquíssimo, né? Ela é uma menina, coitada, de pouquíssima formação, né? Estamos empreendendo soldado raso, primeiramente, ou seja, com dificuldade de ter bons advogados, não vai ter dinheiro para pagar bons advogados. Ela age como uma jovem, que em nenhum momento, eu vi as entrevistas, os vídeos, colocou em risco qualquer ministro de qualquer situação, né? Isso me preocupa, que tenham pego para fazer essa experiência de prisão. E aí eu iria te fazer uma pergunta: se eu ameaço o ministro aqui, o senhor como promotor de justiça, eu faço uma ameaça, digo que vou matar o ministro, mas eu não mato, eu digo que eu vou matar. A chance de matar é muito difícil, porque até chegar lá, o voo está demorando quase 12 horas para chegar a Brasília, aquela confusão toda. Qual é a pena que eu posso pegar? Porque eu estou dizendo que eu vou matar alguém. Não, imagina. Ameaça, artigo 147 do Código de Processo Penal, a pena é inferior a 1 ano, é infração de menor potencial ofensivo. Então eu tenho ao juizado especial criminal para acertar um termo de conduta. Exatamente, termo circunstanciado, vai ter uma transação penal, aí você vai pagar uma cesta básica, uma multa, prestar serviço à comunidade, uma dessas penas alternativas, né? A prisão cautelar, nesse caso, é inteiramente descabida, né? Desde a última reforma do capítulo das prisões cautelares, a lei é muito clara, né? Preventiva, pena de 4 anos para cima, né? Pena máxima superior a 4 anos. Ameaça, quem tiver com o código perto, dá uma olhada no 147, a pena é de 6 meses, se a memória não me falha, né? A pena máxima é de 6 meses de prisão, né? A ameaça Você, como promotor, a ameaça, ela não é verdadeiramente uma ameaça, ela é uma força de expressão. Sim, tudo bem, aí realmente é uma causa de absorver. Não, pode até absorver, porque não há o dolo de efetivamente ameaçar. Mas aí é claro que é uma questão a ser apurada no curso do processo e tal, né? Quer dizer, se a pessoa diz, eu vou matar o ministro do Supremo, se ela for denunciada e for instaurado o processo, isso é do jogo, é perfeitamente normal. Mas eu tenho que ter conhecimento, assim como o pecado na Igreja Católica. Eu gosto de falar sobre isso, que eu estudei para padre, né? Para eu pecar, eu acho que no direito é assim, eu tenho que ter conhecimento que eu estou pecando.
aquilo é pecado, eu não tenho desejo de pecar, eu não tenho esse dolo, entendeu? A ameaça que ela faz no vídeo, claramente ela não tem conhecimento de que aquilo que ela está fazendo é um crime. É tão distante de ser verdadeiramente um crime que ela faz. Então acho que nesse caso, não estou dizendo todos os casos, mas nesse caso específico, por ela ser uma jovem, com ideais em defesa de causas que ela considera nobre e que é direito dela considerar, eu não vejo por que realmente a prisão dela permaneça. Eu tenho notado o risco. A prisão dela é absurda. Não tem ninguém preso por ameaça. Não existe ninguém preso cautelarmente por ameaça. Ameaça não admite prisão preventiva. Vitor, furto simples não admite preventiva. Entendeu? Porque a pena máxima é de 4 anos e a preventiva tem que ser pena máxima acima de 4 anos. A ameaça, a pena máxima é de 6 meses. Né? Então não é admissível de forma alguma a prisão cautelar. Né? Até porque não faria sentido, porque em caso de condenação a pena vai ser pena alternativa. Então você vai prender cautelarmente um réu que, se for condenado, vai ser condenado a pagar uma multa. Ou vai ser condenado a prestar cestas básicas ou coisa parecida. O Gabriel faz uma pergunta muito boa aqui, dizendo: isso não é a imagem de um tribunal de exceção? Sim. Me parece nitidamente um tribunal agindo como tribunal de exceção. Tribunal de exceção. Tá? Quer dizer, você não tem a competência estabelecida, nem a competência do órgão, tá? E nem a possibilidade de atuação do agente. Tá? São duas coisas aí. Tá? A incompetência é do órgão. Tá? A parcialidade, a suspeição, o impedimento é do juiz. Nesse caso você tem os dois problemas. Né? O tribunal não é competente, tá? Não estamos falando de pessoas que têm foro por prerrogativa de função, portanto não poderiam ter a sua prisão decretada por ministro do Supremo, e sim por juiz de primeira instância. E além disso você tem um juiz assinando o mandado de prisão que com muita clareza é o alvo das ameaças, é o alvo das ofensas, é o alvo dos xingamentos. Ele é vítima, ele não tem isenção para julgar, para exercer a jurisdição. Não é só para julgar a causa no final, é para decretar a prisão cautelar, é para qualquer coisa, para qualquer ato jurisdicional. O habeas corpus em defesa dela é impetrado ao presidente do tribunal, é isso? Isso aí tem uma complicação adicional, né? Porque você tem um entendimento no Supremo que não pode haver habeas corpus contra ato de ministro do Supremo, porque ele está atuando pelo Supremo. Então você veja que loucura. Mas isso aí, o habeas corpus é o direito máximo do direito. Pois é, exatamente. Né? Criado por Rui Barbosa para qualquer situação. Situação, sempre que haja, né, constrangimento, a liberdade e tal. Então é uma sequência de absurdos. Né? Essa moça não poderia estar presa cautelarmente. Né? Enfim, eu fico imaginando, Vitor, o seguinte, pensando no que hoje para mim seria absurdo, mas sei lá, né? Você, num inquérito desses, da fake news, por exemplo, o Alexandre Moraes decreta uma preventiva. Né? Na fake news ele ainda não decretou preventiva de ninguém. Ele decreta uma preventiva. Né? Aí, preventiva, todo mundo que está nos ouvindo sabe, é uma medida cautelar. Medida cautelar não tem existência própria. Né? Ela pressupõe a existência atual ou iminente de um processo de conhecimento. Né? Se você decretou a preventiva do cara, ele vai ser denunciado e vai responder a um processo crime. Ou já está denunciado, ou vai ser daqui a pouquinho. Tá? Você imagina, ele decreta de ofício, né? Porque não tem esse problema. Inércia da jurisdição é um conceito que abandonou o Supremo. Tá? Então o Supremo de ofício decreta a prisão do Weintraub. Decreta a preventiva do Weintraub. Né? Aí vai o Ministério Público e diz assim: promovo o arquivamento, não vou denunciar, não entendo que não tem crime, não sei o quê. Você imagina o Supremo dizendo: mas nós não vamos soltar. Nós vamos manter a preventiva. Não, como vai manter a preventiva? Preventiva é cautelar. Não vai ter ação penal. O dono da ação penal já disse: não vai ter ação penal. Esse aqui eu não vou denunciar. Não, mas vamos deixar preso assim mesmo. Né? O Wagner está perguntando, professor, se a jovem foi presa a pedido do Ministério Público. A Sarah Winter?
A pedido do Ministério Público perante o Supremo, não tenho certeza. Acredito que sim, né? Acredito que sim, porque prisão temporária de ofício não existe, né? Prisão temporária de ofício nunca existiu, ao contrário da prisão preventiva. Não, mas o inquérito de ofício já existe, então. Pois é, exatamente. Né? Então, sim, por isso que eu falei para você, né? Hoje eu tenho medo, né, de quando retomarem as aulas na UERJ, voltar para a sala de aula, o que eu vou lecionar para os meus alunos? Né? Quer dizer, tudo que eu leciono há 30 anos está sendo agora posto em xeque. Inquérito de ofício, prisão de ofício, imparcialidade do juiz, devido processo legal, coisas que a gente pensou, sinceramente, que nunca iam ser objeto de discussão. Assim como há um ano, com toda sinceridade, eu nunca pensei que o princípio da reserva legal em direito penal fosse ser colocado em xeque. Nunca imaginei. Tá? E, no entanto, o Supremo colocou tudo isso em xeque. E eu percebo, professor, com as últimas entrevistas que eu tenho feito aqui, né, com colegas, que a sociedade brasileira está passando por um momento, eu acho que é importante esse momento, sabe, professor? Acho que é importante, acho que nós vamos evoluir. Acho que, claro, que por um tempo as dificuldades vão acontecer como essa, que geram esse assunto aqui, tanta gente perguntando quem deverá oferecer a denúncia contra o ministro do Supremo, a quem é oferecido, etc. Eu acho um momento importante, mas há uma dificuldade de entender que quando o presidente Bolsonaro ganhou a eleição, aqueles que concordaram ou não, mas ele ganhou a eleição, e ganhou por maioria. E não escondeu de ninguém, a não ser daqueles eleitores que não quiseram pesquisar ou que não sabiam qual era os ideais dele. Ele nunca escondeu esses ideais dele. E ele ganhou com esses ideais. Com esses ideais. Ideais contra determinadas coisas, a favor de determinadas coisas. Mas realmente a população tem dificuldade de votar. Sabe, eu lembro que eu estava em Brasília e um rapaz me pegou e estava no Uber, mas ele era funcionário do Banco do Brasil, funcionário do Banco Público. E o Bolsonaro, o ministro, sempre disse que ia privatizar o Banco do Brasil. Ele não negou, estava em todas as entrevistas, e ele disse assim para mim: o melhor candidato para mim é o Bolsonaro. Eu falei: você vai perder seu emprego, rapaz. Por que ele vai perder o emprego? Porque ele vai diminuir a máquina pública. Não, vai diminuir a máquina. Quando você ouviu isso, eu falei: tá em todos os jornais. Mas votou. Então, a pessoa agora está falando: mas eu sou contra a privatização. Não interessa. Esse é um exemplo que eu dou, é um exemplo extremo, né? Engraçado você ter tocado nesse exemplo, que é a questão da política econômica, né? Quer dizer, da falta de limite do Supremo, né? Do ativismo judicial, né? Do presidente da República nomear um ministro e o Supremo dizer: esse aí não pode, né? Quer dizer, você vai chegar um dia em que o Supremo vai dizer assim: olha, esse negócio de enxugar a máquina pública, privatização, concessão, isso viola o princípio. Aí ele sorteia um princípio, tem vários princípios, é só sortear um na hora, né? Princípio da dignidade da pessoa humana. Você serve para qualquer coisa, né? Isso viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Diante disso, concedo liminar para exonerar o Paulo Guedes, né? E nomear o Guido Mantega como novo ministro da Economia do governo Bolsonaro. Quer dizer, qual é o limite para isso, né? Quer dizer, o ativismo judicial é claramente um desrespeito à democracia representativa. A população escolheu um candidato cuja proposta de política econômica era de enxugamento do Estado, né? A população no Rio de Janeiro escolheu um candidato a governador cuja proposta de segurança pública era claramente de linha dura, né? Aí vai as ONGs no Supremo, pedem para o Fachin, uma liminar para suspender as operações policiais nas favelas durante a pandemia, né? Durante a pandemia é o pretexto. Quando acabar a pandemia, eles vão arrumar um outro pretexto, né? Porque nós não queremos, a polícia está fazendo operações demais contra o tráfico. Mas olha só, não é o ministro Fachin que dita qual é a política de segurança pública, né? É a população que escolhe. Se tiver um candidato de novo dizendo: no meu governo, na verdade, a polícia não vai subir o morro, vai deixar os traficantes em paz e tal. E a população quiser eleger de novo, tem que respeitar também. Eu vou ser voto vencido, não, enquanto ele for governador, a política é isso. Agora elegeram um que disse: não, manda bala, né? Sobe lá, reprime o tráfico, se tiver de fuzil, atira, não é? É isso. Se houver abuso, se houver ilegalidade, aí entra o judiciário. Mas para traçar a política de segurança pública, uma decisão do Supremo dizendo: num raio de não sei quantos quilômetros, no morro, a partir da escola, o helicóptero não pode sobrevoar. O que é isso? O que é isso? Quer dizer,
E aí, uma observação que alguém fez que eu achei precisa. Um dos autores desse pedido para o ministro Fachin, além da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e das ONGs, dos direitos humanos, é o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. Né? Então, o que acontece? Você elege um partido para o governo do Estado com uma proposta de segurança pública. Vai um partido que não foi eleito ao Supremo e diz assim, olha só, eu quero emplacar a minha proposta de segurança pública. Nada de polícia subindo morro, nada de helicóptero, nada de operação contra o tráfico. Tá bom, seu ministro? O senhor defere? Está deferido. Pronto, perdeu a eleição, mas está traçando a política de segurança pública. Né? Isso é um contrassenso. Exatamente. Essa é a dificuldade, as pessoas não saberem ser minoria. Eu passei... É um problema. Eu passei quase mais de 13 anos sendo minoria, né? E eu dizia isso em sala de aula. Olha só, existem questões que são poder discricionário do presidente da República. Eu me lembro em 2003, o Bush, depois do atentado do 11 de setembro, não sei se você lembra, ele criou um sistema, você chegava nos Estados Unidos, você tinha que se identificar digitalmente, tá? Dependendo do país de onde você viesse. E o Brasil entrou nessa, que os brasileiros tinham que fazer a fila lá no aeroporto de Miami para botar o dedinho na máquina, né? Hoje está rápido, até ninguém mais liga para isso, mas na época, vai demorar, não sei o quê e tal. E aí, mas que absurdo, e o governo brasileiro não exige a mesma coisa dos americanos? Não, eles têm lá os motivos dele, né? Mas é reciprocidade. Reciprocidade é um princípio da diplomacia que o presidente, o chefe de Estado adota se quiser, né? Se não quiser, não adota. Bom, aí um dia, pasmem vocês, um procurador da República, um membro do Ministério Público, lá do interior, de não sei aonde, não me lembro se foi Mato Grosso, né? Faz um pedido ao juiz do local, né? Que conceda uma liminar, obrigando o presidente da República a adotar a identificação digital de americanos que chegassem nos aeroportos brasileiros. E o sujeito deferiu. Está na cara que deferiu, porque quando tem uma maluquice dessa, você já sabe que o juiz conversou antes com o procurador. Vamos fazer um negócio assim, tá? E eu dizia na sala de aula, isso é uma maluquice, né? O juiz de Mato Grosso dizendo qual deve ser a política externa brasileira com relação aos americanos que ingressam no Brasil. Ele não pode tomar essa decisão, ele não tem esse poder é do presidente da República. O presidente da República é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Não com o meu voto, eu dizia para os alunos, né? Não com o meu voto, eu reconheço, mas é ele. É ele, você não pode, isso é uma escolha dele, uma escolha discricionária. Se ele quiser, ele adota essa medida para quem chegar dos Estados Unidos, para quem chegar da França, para quem chegar da Polônia, ou para quem não chegar de lugar nenhum. O juiz não pode ditar. Eu brincava, na semana que vem esse juiz vai dar uma liminar obrigando o presidente da República a declarar guerra à Argentina no prazo de 5 dias sob pena de desobediência. É isso, né? É esse o grau de maluquice que a gente corre o risco de chegar, né? Então não pode. O ativismo judicial é perigoso, é nefasto, ele viola a democracia representativa, né? Você não está satisfeito, daqui a 4 anos vai ter outra eleição, vota no outro lado, a gente vê isso, né? Mas não queira ganhar nos tribunais o que você não conseguiu levar nas urnas. Esse é o grande momento. O outro grande momento, se o senhor me importa em fazer essa opinião, é que eu acho que nós precisamos não criar salvadores da pátria no Brasil, né? Sim. Houve um momento, e eu acho que o Supremo agora está colhendo isso, que a sociedade acreditava que os salvadores da pátria eram os juízes, os promotores, os procuradores, etc. Ou são os militares, etc. Sim. E agora, quando a sociedade meio que também está contrária à posição do Supremo, eu acho que eles estão se sentindo no momento reagido. É uma reação deles. Estão se sentindo a parte. De legitimidade. Até porque eles não foram eleitos. Isso. Isso é uma outra questão para ser tratada. Né? É um problema. Aqui tem uma pergunta que eu queria passar para você, que o Gabriel está fazendo, eu achei tão importante, que eu gostaria que o senhor falasse assim para a gente terminar a nossa live, que é o seguinte: ele fala que ele defende o poder constitucional com moderador, com moderações de 1824, poder lá do Império, que ainda existe no sistema semipresidencialista português, né? Que é o presidencialista. Aí eu aproveito para fazer 2 perguntas com a pergunta dele.
qual é a opinião do senhor com relação a essas manifestações dos militares como poder moderador, e qual é, se o senhor acha que é o momento da gente começar a discutir o parlamentarismo, um novo sistema de governo que não seja presidencialista? Com relação a essa questão do poder moderador, a minha visão sobre o artigo 142 é a seguinte: o ideal é que não se precise utilizá-lo. Né? Agora, se nós chegarmos a um momento, espero que não, né, a um momento de ruptura institucional, eu acho melhor ter um instrumento como esse que o professor Ives Gandra diz que está contido no artigo 142, do que não ter, né? Porque assim, ruptura institucional é um fato da vida, né? É um fato da vida de qualquer país, não é um fato jurídico, né? É injurídico, mas é um fato da vida. Se nunca tivesse ouvido ruptura institucional nestas terras de Santa Cruz, nós seríamos ainda colônia portuguesa, opa, né? Se depois não tivesse havido outra ruptura institucional em 15 de novembro de 1889, nós ainda seríamos monarquia, né? Não sei nem se estaríamos, não sei, eu estou fazendo juízo de valor, estaríamos melhor ou pior, né? Mas, obviamente, a proclamação da República... Só para complementar o senhor, esse de 15 de novembro foi golpe militar. Claro. As pessoas não falam, esse foi golpe. Evidente. É evidente, foi a ruptura institucional feita através dos militares, né? Assim, e a outra coisa importante que eu acho é a gente entender o que é ruptura institucional, porque a gente associa a ruptura institucional a movimento militar, mas não necessariamente. Tá? Você pode ter ruptura institucional sem um golpe militar explícito, sem um movimento militar, né? Nós temos um exemplo ao norte do país que é muito claro, né? Quer dizer, o Chaves, ele até tentou dar o golpe militar clássico e não conseguiu, né? Mas o golpe verdadeiro ele deu quando ele chegou ao poder, através do voto popular. Ele chegou ao poder através do voto popular e transformou uma das democracias com mais tradição na América Latina, que era a Venezuela, pelo amor de Deus, ninguém vai olhar para a Venezuela hoje e dizer que aquilo é uma democracia, né? Porque aquilo não é democracia, aquilo é um regime autoritário. E como é que passou da democracia para o regime autoritário? Teve um golpe, foram tanques para... Não teve nada disso. Né? Não teve nada disso na Alemanha nazista. Né? O Hitler chegou ao poder democraticamente eleito. E aí ele acabou com a democracia, de dentro do poder. Você acaba com a democracia. De dentro do poder, sem necessidade de golpe militar. E você pode fazer isso através, ou a partir do executivo, a partir do legislativo e, com toda franqueza, você pode fazer isso a partir do poder judiciário, né? Então é preciso ver, né, quem é que está rompendo, quem é que está se movimentando no sentido da ruptura da institucionalidade. Hoje, eu vejo a ruptura da institucionalidade partindo com muito mais força do Poder Judiciário do que do Poder Executivo ou do Congresso Nacional. Não vejo isso, né? Não importa que o Bolsonaro tenha esse discurso de que foi a favor do golpe militar, tem o retrato dos 5 presidentes militares no gabinete dele de deputado federal, tudo bem, mas efetivamente, né, o que ele fez em termos de ruptura institucional comparado com o Supremo? Não fez nada, né? O Supremo, no espaço de um ano, já nos tirou o princípio da reserva legal em direito penal, que é um precedente perigosíssimo, já instaurou inquéritos inconstitucionais e já usou de um ativismo judicial que é absolutamente inconcebível. O presidente da República expulsou, a gente falou há pouco da Venezuela, expulsou o corpo diplomático venezuelano. O ministro Roberto Barroso deu uma liminar dizendo, não vão embora não, vão ficar. Mas como? Isso é ato discricionário do chefe de Estado, do presidente da República. Como é que pode? Então, assim, o meu medo é esse. Qual é o próximo passo? Mudar o ministro da Economia, através de liminar? Mudar a política econômica? Tem que ter um limite, né? Não existe poder sem limite. Então, você precisa fazer o seguinte, freios e contrapesos funcionam para o presidente? Funcionam para o Congresso? Funcionam. Como é que faz para fazer funcionar com relação ao Poder Judiciário? Né? Porque se não funcionar, né,
Se não houver essa possibilidade, se nós seguirmos, se o Supremo seguir nesse passo, eu tenho medo de um quadro de ruptura institucional. Ruptura institucional, como eu falei, é um fato da vida. Faz parte da história de praticamente todos os países do mundo. Provavelmente o único país do mundo que desde a independência não teve ruptura institucional foram os Estados Unidos. Mas a independência, obviamente, foi uma ruptura institucional com a Inglaterra. Então, faz parte. Mas o problema da ruptura institucional, qual é? É o problema de 64. Quer dizer, em 64, os militares, com apoio de grande parte da população, da grande imprensa, etc., se lançam num movimento de ruptura institucional, de deposição do presidente, E o que você espera? Se isso aí é um movimento para preservar a democracia do que se considerava na época, 5 anos depois da Revolução Cubana, uma real ameaça comunista na América Latina. Você espera que dali a 1 ano, 2 anos, 3 anos, o Castelo Branco diga, bom, então acabou, está marcada a eleição, aí todo mundo vai concorrer e tal, e foi, já fizemos a nossa ruptura, já restauramos, agora está restaurada a democracia, bola para frente. E não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, ficaram 20 anos no poder. Ficamos 20 anos sem voltar para presidente da República. Isso não é bom, ninguém quer isso. Ninguém quer isso de novo. Então, por isso que eu digo, se tiver ruptura institucional, ou estivermos na iminência de uma, é melhor ter um dispositivo na Constituição do que não ter. Eu ouço vários juristas dizendo assim, com essa interpretação o 142 é uma jabuticaba. Meu amigo, o que tem de jabuticaba no ordenamento jurídico brasileiro não vai ser mais uma que vai fazer a diferença, Prisão de criminoso só depois de condenado em 4ª instância é uma tremenda jabuticaba. E o pessoal acha que tá bacana, não tem problema nenhum, Eu não conheço nenhum outro país do mundo, condenado em 1ª instância, vai preso, espera um pouquinho que tem recurso para o 2º grau. Agora 2º grau confirmou, espera um pouquinho que tem recurso para STJ. STJ condenou de novo, hein? Agora vai, Calma que ainda falta o Supremo. Eu nunca vi isso, Isso é uma jabuticaba e o pessoal acha bacana, então, não sei. Quero te agradecer muito as suas palavras, a sua posição. Tem muita gente fazendo pergunta aqui ainda, mas a gente já vai começar outra live daqui. Fizemos 1 hora e 40 minutos de live. Caramba! E foi muito bacana, tratamos de muito tema, levantamos esse tema polêmico demais, que são os inquéritos no STF. Mas como o juiz de garantia está suspenso, Então, olha que contradição, Vitor, tem contradição maior do que juiz de garantia e inquérito ex officio pelo judiciário? Essa, aliás, foi a primeira decisão, porque é uma decisão, o que fez com a lei inconstitucional? Não. Vamos analisar se é inconstitucional por enquanto está suspenso. Porque a lei goza de prerrogativa de constitucionalidade, mas suspendeu por quanto tempo? Então, em 3 anos a gente volta com a lei. Quero agradecer muito ao senhor pelas palavras, por aceitar a nossa participação. Depois eu vou te enviar a gravação aqui. Muitos alunos fazendo aí um monte de pergunta que não acaba mais. Aí Ana Paula, Leonardo, Ezequiel, Paulo Renato, Ramon. Temos 92 pessoas online aí nesse momento. Joga lá no meu Facebook que eu, de repente, dá para responder. O Face está sempre lá bem movimentado. E quero agradecer muito ao senhor. Muito obrigado aí pela participação, professor. Vitor, muito obrigado. Assim, com toda a sinceridade, eu te digo mais uma vez, é sempre uma grande alegria participar desses eventos que você promove com tanta competência, com tanto espírito democrático. Esse debate é fundamental, ele é sempre importante, mas no momento que a gente está vivendo, ele é mais do que importante, ele é fundamental. Você está mais uma vez de parabéns, que Deus te abençoe, que você prossiga aí nessa caminhada cada vez com mais sucesso. Um abraço a todos que tiveram a paciência de me ouvir até agora. Tudo de bom para todos vocês. Muito obrigado, professor. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.